Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química, e o foco da nossa querida aula de hoje são as soluções. Em algum momento da sua vida, certeza já deve ter ouvido falar de soluções, mas hoje a gente vai estudar um pouco a fundo sobre isso. Pois bem, iniciando a nossa aula, vamos falar sobre algumas definições. Luciano, o que é dispersão? Dispersão nada mais é que o seguinte, pessoal. Quando você tem um disperso, disseminado e um dispersante. Entendi nada. Quando você tem uma substância dispersa em uma outra substância em pequenas partículas. Ah, Luciano, se eu pegar um pó de suco-tangue e colocar na água, eu vou ter uma dispersão? Sim, nós teremos. Então, toda vez que você tiver uma substância disseminada em outra, em pequenas partículas, você vai ter uma dispersão. Tudo bem? Então, nós podemos agrupar as dispersões em três grandes grupos: suspensão, dispersão coloidal, também chamado de coloide, ou soluções. Luciano, qual é a diferença de um para o outro? Nada mais é que o tamanho do disperso. Caso o tamanho do disperso seja maior que 1000 nanômetros, você vai chamar isso de suspensão. Se por acaso o tamanho do disperso ele for de 1 a 1000 nanômetros, vai chamar de coloide ou suspensão coloidal. A língua hoje tá, beleza. Caso você tenha o disperso, que é a substância que está disseminada na outra, em pequenas partículas, ela tiver um tamanho menor que 1 nanômetro, você vai poder chamar isso de solução. Lembrando que 1 nanômetro é o mesmo que 10 a menos 9 metros. Tudo bem? Falando a respeito de soluções, pessoal, trata-se de um sistema homogêneo, isso aqui é importante. Toda vez que você tiver um sistema homogêneo, você pode chamar ele de solução. Então, solução trata-se de um sistema homogêneo em que a substância dissolvida chama-se soluto e a substância responsável pela dissolução é chamada de solvente. Continuando a nossa aula, Luciano já ouviu falar a respeito de tipos de soluções? A gente vai dar uma olhada nisso? Sim, garoto! Dá uma olhada aqui, saca só. A respeito de, antes da gente falar sobre soluções saturadas e tudo mais, vamos dar uma olhadinha a respeito de solubilidade, também chamado de coeficiente de solubilidade. O que é isso? É o máximo, é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Então imagina aí no seu cotidiano, caso você queira fazer não sei, um suco-tangue, ou você queira colocar açúcar em água ou alguma coisa do tipo. A questão é, você tem um limite máximo em que você consegue colocar o pó do suco-tangue, o açúcar, para ser solubilizado em uma certa quantidade de água. A questão é o seguinte: solubilidade ou coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto, ou seja, aquilo que vai ser solubilizado em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Tudo bem? Passou disso, você não consegue solubilizar mais soluto no seu solvente. Pois bem, então nós temos três tipos de soluções, chamadas de insaturada, saturada e supersaturada. Luciano, qual a diferença entre elas? Está lembrado do coeficiente de solubilidade? Vamos pegar exemplo suco-tangue, tudo bem? Caso você queira fazer um suco, você tem lá, segundo a recomendação, o modo de se preparar. Você pega uma jarra, você coloca 1 litro d'água e adiciona aquele sachê todo. O pozinho do sachê o pozinho que se encontra dentro do sachê todo. Aquele pozinho geralmente é uma quantidade para se fazer 1 litro de suco, não é isso? Maravilha, imagina que você tem 1 litro d'água e você não coloque um saquinho inteiro de suco, mas coloque metade de um saquinho. Concorda comigo que você vai poder colocar mais pó de suco-tangue para fazer o seu suco? A questão é o seguinte: logicamente a gente está imaginando aqui aquele caso em que, um sachê de suco-tangue pode ser dissolvido em 1 litro de água para fazer 1 litro de suco, que são as recomendações do fabricante, não é isso? Se você tiver 1 litro d'água e não colocar um sachê inteiro, pessoal, quer dizer que você consegue, ainda naquela solução de 1 litro, consegue adicionar mais soluto e ainda assim ele vai poder ser solubilizado. Então o que nós temos? Uma solução insaturada, ela é caracterizada quando a quantidade de soluto dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade, ou seja, você consegue colocar mais pozinho de suco-tangue, entre aspas, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, naquela solução e ela assim vai ser solubilizada. Luciano, e se por acaso eu tiver uma solução saturada, quer dizer que neste momento você tem o quê? Quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, e por sua vez apresenta, e às vezes, tá? Apresenta corpo de fundo. Acontece o seguinte: tá lembrado do exemplo lá do suco-tangue? Beleza, vem cá comigo. Segundo recomendações, 1 litro da água você consegue colocar
um sachê de pó de suco tangue. Então, se você, por acaso, colocar um sachê em 1 litro d'água, maravilhoso. Tudo que tinha lá dentro do saquinho vai ser solubilizado. Você vai ter o quê? Uma ótima solução. Então, o máximo que você tinha, que você conseguia solubilizar em 1 litro d'água, você conseguiu. Você já solubilizou. Tá bom? Ou seja, 1 litro d'água para um sachê. Caso você coloque mais que um sachê naquela solução, naquele suco que já está pronto, o que você colocar de pó, ele vai precipitar para o fundo. Então, aquilo que precipita e vai para o fundo, que não solubiliza, é chamado de corpo de fundo. Isso é um indicativo que mostra que aquela solução ela já está saturada, já atingiu a sua solubilidade máxima ou coeficiente de solubilidade. Tá bom? Então, a questão é a seguinte. Caso você tenha uma solução saturada, o máximo de soluto que você conseguia dissolver já foi dissolvido naquela quantidade de água, naquela quantidade de líquido. Tudo bem? Maravilhoso. Qual é o indicativo para isso? Caso você tenha algum corpo de fundo, aquele corpo de fundo é um soluto que não conseguiu ser solubilizado na sua solução. Tudo bem? Ah, Luciano, beleza. Então, se tiver corpo de fundo, é um indicativo de solução saturada? Sim, maravilhoso. E solução supersaturada? Você quer o seguinte, você consegue fazer isso quando... Primeiro de tudo, Luciano, antes de falar como eu consigo fazer isso, o que é uma solução supersaturada? Solução supersaturada é aquela solução em que ela conseguiu solubilizar mais soluto do que ela deveria. Mais do que o coeficiente de solubilidade dela. Como se fosse o seguinte, eu coloquei 2 saquinhos de suco tangue em 1 litro de água. Luciano, isso é possível? Sim, eu vou te contar como. Para você ter isso, pessoal, você tem que ter uma solução saturada, ou seja, aquela solução que tenha corpo de fundo. Você aquece ela. Imagina preparando um café. Você aquece a água do café, tá bom? Então aquele açúcar que estava lá no fundo da sua panela, ele vai começar a ser solubilizado, tá bom? Então, até chegar a um certo ponto em que todo o corpo de fundo foi dissolvido, tudo bem? Luciano, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, aquela solução está supersaturada, ela conseguiu solubilizar mais do que ela deveria, segundo o coeficiente de solubilidade. A questão é o seguinte, caso você aqueça e consiga dissolver esse corpo de fundo e deixar a solução resfriar lentamente, para qualquer perturbação que você causar no sistema, aquele excesso de soluto que estava dissolvido, ele é precipitado. Tá bom? Continuando. Ô, Luciano, tem outro tipo de solução? Sim, tem outros 2 tipos de solução. Solução diluída, ela também pode ser entendida como apresenta uma quantidade relativamente pequena de soluto dissolvido e solução concentrada apresenta uma quantidade relativamente alta de soluto dissolvido. Pois bem, partindo para algumas equaçõezinhas, composição ou concentração de soluções, beleza, concentração comum ou em massa, nada mais é que uma relação entre a massa do soluto pelo volume da solução. Já a densidade, nada mais é uma relação entre a massa da solução e o volume da solução. Por favor, não confundam a concentração comum ou concentração em massa com densidade. Por quê? Todas elas você tem o volume, não é isso? Você tem um termo dividido pelo volume da solução. Contudo, esse termo, na concentração comum, você tem que é a massa do soluto, já na densidade é a massa da solução. Não confunda. Pois bem, continuando. Luciano, o que é concentração molar? Representado desta maneira, nada mais é que uma relação entre a quantidade de solutos em mol dividido pelo volume da solução em 1 litro, obrigatoriamente em 1 litro. Então você vai ter que a concentração é não sei das quantas, mol por litro, tudo bem? Continuando, título em massa, essa letrinha aqui, se não me engano é tal. Então o que ela relaciona? Ela relaciona a massa do soluto pela massa da solução. Já o título em volume, que bom, desconfigurou aqui. Já o título em volume nada mais é que o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Algumas observações aqui, dá uma olhadinha. A massa da solução pode ser calculada pelo somatório da massa do soluto e da massa do solvente, tá bom? Já aqui no volume da solução ele pode ser calculado da mesma maneira, pelo somatório do volume do soluto e volume do solvente. Desculpe, isso aqui não é massa do soluto e massa do solvente, é volume do soluto e volume do solvente, tudo bem? Então, novamente, o volume da solução pode ser calculado pelo somatório do volume do soluto mais o volume do solvente e não massa, como está escrito aqui. Diluição de uma solução, como eu consigo
relacionar isso, Luciano? Você vai relacionar o antes e o depois. O antes é um produto matemático entre a concentração e o volume da solução, e o depois um produto matemático entre a concentração final e o volume final da sua solução. A respeito de mistura de soluções de mesmo soluto, imagine que você tenha feito ontem um suco de tamarindo e sobrou um copo, e você deixou na geladeira. E hoje, na hora do almoço, você fez novamente um suco de tamarindo. Então você provavelmente vai juntar esses dois sucos, uma vez que a gente não tem aquela geladeira infinita de espaço. Então você tem que economizar espaço na geladeira. Então, se você tem sucos iguais, coloca tudo numa jarra, não é isso? Ou seja, você tem soluções distintas contendo o mesmo soluto. Como é que eu posso calcular isso aqui, Luciano? Seguinte, nada mais é que um produto matemático entre a concentração da primeira solução vezes o volume da primeira solução, mais o produto matemático entre a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução, tá bom? Caso você tenha outras soluções, solução C, D e E, você vai fazer o mesmo processo. O somatório entre a concentração dessa solução vezes o volume dessa solução, dividido pelo volume final. Lembrando que o volume final nada mais é que o somatório de todos os volumes que compõem o todo. Opa, Luciano, como é que eu vou calcular o volume total? O volume de A mais volume de B. Simplesmente isso. Tudo bem? Continuando aqui, titulometria. O que é isso, Luciano? Seguinte, nada mais é que uma técnica para determinar a concentração de uma solução que contém um soluto, também chamado de solução padrão, analito ou titulante, por meio de uma reação química com o soluto compatível existente em uma solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão ou titulante. Luciano, não entendi. Seguinte, a titulometria, caso você tenha uma solução desconhecida ácida, você vai neutralizar ela com base. E caso você tenha uma solução desconhecida, essa desconhecida eu falo de concentração, tá? Uma concentração desconhecida de uma solução básica, você vai colocar ácido em cima dela. Luciano, qual é a diferença? Seguinte, você tem dois tipos de titulometria, lembrando, fazendo aqui ácido-base ou base-ácido. Ela é chamada de acidimetria ou alcalimetria. Qual é a diferença? A acidimetria, você pega a base e neutraliza o ácido. Já na alcalimetria, você pega o ácido e neutraliza a base, tudo bem? Maravilha, ou seja, a solução de concentração desconhecida na acidimetria, ela tem pH ácido. Já na alcalimetria, a solução de concentração desconhecida, ela tem pH básico, tudo bem? Maravilhoso, vem cá comigo. Nesses dois gráficos, pessoal, é possível identificar três momentos distintos. Este primeiro momento, este segundo momento e este terceiro momento. O que cada um quer dizer, Luciano? Seguinte, esse primeiro momento, pessoal, é no iniciozinho da sua neutralização. Tá vendo que vagarosamente ele está variando a curva de pH? O que era ácido está se tornando menos ácido e o que era básico está se tornando menos básico. Maravilhoso. O que isso quer dizer? A quantidade de titulante adicionado não foi suficiente para neutralizar todo o titulante. Se por acaso eu tivesse parado aqui, concorda comigo que ainda eu ia ter ácido na minha solução? Não é isso? E se eu tivesse parado, vamos supor, nesse pontinho C, ainda eu não peguei toda a base da solução desconhecida e neutralizei. Eu ainda tenho base lá na solução desconhecida, tudo bem? No segundo momento, que ele está aqui nessa cor, sei lá, meio rosa, o que quer dizer? A quantidade de titulante adicionado, lembrando, titulante é aquela solução de concentração conhecida que você está neutralizando aquela solução de concentração desconhecida. Então, a quantidade de titulante adicionado foi em excesso, ou seja, além de neutralizar todo o titulante, a solução está com excesso de titulante, tá bom? Ou seja, você tinha uma solução básica, despejou muita base, ou seja, além de neutralizar tudo que tinha de ácido na solução, você tornou a solução básica, tá vendo? Você saiu daqui e foi para um outro extremo, aqui é o mesmo caso. Você tinha uma solução básica, colocou muito ácido, ou seja, além de neutralizar toda a base que você tinha em solução, a solução agora está ácida. E por fim, o que nós temos neste caso aqui, onde você tem um pH 7, logicamente fazendo neutralização de ácido base forte. A quantidade de titulante adicionada foi exatamente a necessária para neutralizar todo o titulante, chamado de ponto de viragem. Ponto de viragem é onde o que tinha de ácido ou base na sua solução desconhecida foi totalmente neutralizado pelo titulante. Tá bom? Esse aqui é o ponto de viragem, é um ponto ótimo. O que tinha lá para ser neutralizado foi neutralizado exatamente pela quantidade exata de espécies. Tudo bem? Pessoal, vamos ficando por aqui.
Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!